Graça e paz sejam multiplicados a todos os irmãos em Cristo, do Brasil e do mundo, da parte de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, a todos vocês. O tema que trago hoje é santificação. Palavra hoje que causa até temor em muitos cristãos apostatas de hoje. Por que assim? Porque a geração de hoje, não todos é claro, mas muitos dessa geração que vivemos, toleram mais o pecado. É até triste dizer, mas o pecado tem sido mais tolerado e é algo comum nas igrejas, mais do que a palavra santidade. Quando se fala em santidade, é sinal até de espanto para muitos cristãos dessa era de apostasia que vivemos. Muitos não buscam a purificação, a consagração de coração e de vida. Muitos não buscam. Hoje as igrejas estão lotadas, muitas igrejas estão lotadas. Mas não em busca de consagração, purificação, santificação. Não. Hoje essas igrejas lotam, mas muitos que estão ali, não todos é claro, mas muitos que estão ali, vão em busca de quê? Prosperidade, bênçãos, revelações, mas santificação, consagração de vida, não. E a Bíblia é muito clara quando fala desse tema. Partes da Bíblia, penso que muitos falsos profetas de hoje, se pudessem, arrancaria e jogaria no lixo. Se pudessem, arrancariam aquela frase e jogariam no lixo. Porque eles não tocam nem pregam de forma alguma a santificação. Quando muitas vezes a gente fala de santificação, para muitos causa espanto, como eu disse, causa espanto às pessoas. Oxe, mas homem, ninguém consegue ser santo. Santo só Deus, é claro. Deus é maravilhoso, grandioso. Não há ninguém no universo igual a Ele. Não há. Nós somos falhos e pecadores, mas temos que nos esforçar. Temos que nos santificar, mortificar a carne dia a dia, enriquecer e alimentar o espírito, para que no dia mau o espírito possa sobressair sobre a carne. Várias passagens da Bíblia nos fala disso. Muitos por aí acham que santificação, santidade é algo parcial. É algum adereço de luxo para ser carregado embaixo do braço. Muitos acham isso. Acham que é algo opcional. Não é algo necessário. Eu estava estudando sobre uma doutrina, alguns dias atrás, sobre um tema que eu vi. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma doutrina que existe, que tem aí com esse tema. Uma vez salvo, sempre salvo. Não adianta o que você faça, de bom e de ruim. Se você estiver predestinado à salvação, por mais que você pratique atos de iniquidade, mas você será salvo, porque você está escolhido. Só basta aceitar Cristo, se batizar e é salvo. Nada que você faça de bom ou de ruim vai fazer você cair da graça. Será mesmo, minha gente? Vou fazer leitura de alguns textos para vocês, para verem o que é que a Bíblia nos diz sobre isso. Eu fiquei imaginando sobre algumas pessoas que eu tive a oportunidade de observar. Não julgando, mas é impossível não observar. Pelos seus atos. Cristãos já há muitos anos que não dá testemunho nenhum de cristão. Atos de iniquidade constantemente, boca suja. Atos perversos, iracundos, como são, agressivos. Bebem, fumam nas escondidas. Até amantes têm. Tem esposa, mas tem outra fora. Pratica toda a iniquidade, boca suja, pornografia, da hora que se acorda, da hora que vai dormir. Constantemente, não dá testemunho nenhum de cristão. Já tem outros que eu conheço que só faltam aceitar Cristo. Porque as atitudes, não é cristão, é um homem do mundo. Mas o comportamento e o portar-se, o testemunho, se dissesse que era cristão, eu acreditava pelo testemunho. Dá um melhor testemunho do que aquele que se diz. O problema desse que eu estou falando é porque nunca aceitou a Cristo. Falta aceitar. Mas o comportamento é exemplar. Muito mais do que aquele que se diz cristão. Aí eu fico observando em cima dessa passagem que eu disse. Quer dizer que nada que eu faça, de ruim ou de bom,
Se eu estiver predestinado à salvação, vou ser salvo. Será que isso é verdade mesmo? Eu fiquei refletindo comigo. Oxe, quer dizer que não tem sentido. Só basta eu aceitar a Cristo. Só basta eu aceitar a Cristo e pronto, acabou. Posso viver a minha vida de iniquidade, praticando todos os atos de imundície que eu praticava antes, e mesmo assim serei salvo. Será mesmo? Será mesmo? Será? Vemos em toda a Bíblia que a santificação de um servo de Cristo é algo essencial para a sua salvação. O processo de santificação é algo essencial para a sua salvação em toda a Bíblia. Vou fazer a leitura de algumas partes para vermos o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer sobre esse tema. Vamos fazer uma leitura? Vou ler algumas partes em cima desse tema que mostra como é importante a santificação. Essa palavra santificação, no grego, na escritura original, no grego, a parte do Novo Testamento, quer dizer hagiasmo. Hagiasmo, que quer dizer santificação, purificação, consagração de vida e de coração. Vejam só. Quantos hoje buscam santificar-se diariamente? Quantos buscam a purificação diariamente? Quantos? Vamos ler. Vamos começar a ler. Vamos começar aqui pelo 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro. Segundo capítulo, a partir do versículo 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia de sua intervenção. Agora vamos para cá. 1 Pedro 13 ao 21. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, para aqueles que obedecem ao Senhor de fato, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antigamente, os atos de iniquidade que você praticava antes, quando viviam na ignorância, sem conhecer a Cristo. Mas assim, como é santo aqueles que o chamou, sejais santo vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejais santo, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, vã de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês crerem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos para mais outra aqui, ó. Hebreus 12, 14. Aqui, ó. 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Vejam só. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vocês viram? Vamos aqui mais outra. Várias passagens na Bíblia nos mostra que é importante, essencial a santificação na vida de um cristão. Porque sem santificação ele não verá Deus. Porque Deus não habita com o pecador. Não habita no pecado. Ele não habita no pecado. Você tem que buscar incessantemente a sua santidade. Uma comunhão verdadeira com Ele. Veja aqui, Levíticos 11, 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, Levítico 11, 44. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se
e sejam santos, porque eu sou santo. Não me canso de falar, vou ler de novo. 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Vocês viram, gente? É de extrema importância, essencial a santidade. A Bíblia fala toda nisso. Sem santidade, não veremos a Deus. Você tem que buscar a santidade. Muitos cristãos gostam de flertar com o pecado. Tem pecados de estimação. Pecados que estão escondidos até. Muitos se esforçam para se libertar deles, mas outros não. Outros deixam eles guardados. Outros nem buscam se santificar. Mas como me santificar? Como eu buscar a santidade? Através da oração diária, leitura da Bíblia, jejum, não como barganha, mas sim para buscar a Deus, conhecer, se aproximar de Deus, uma comunhão íntima com Deus. Porque enquanto você viver pecando deliberadamente, você não terá uma comunhão com Deus. Porque Deus é santo e majestoso, maravilhoso, bondoso e não habita no pecado. Vejam, no início, desde o início, Adão e Eva tinham uma relação especial. Adão e Eva tinham uma relação especial com Deus. Ali no jardim, eles eram ali todos juntos. Mas quando Deus disse, de toda árvore poderás comer, menos dessa você não pode comer. O conhecimento do bem e do mal. Eles eram inocentes, mas se deixaram iludir pelo inimigo, como muitos hoje. Se deixam iludir pelo inimigo e desobedecem a Deus. E Deus os expulsou do Éden e não mais habitou com eles, devido ao pecado, porque o Senhor é santo e não habita com o pecado. Ele ama o pecador, como a todos, porque ele é majestoso. Mas desde que o pecador se arrependa e o busque. Desde que ele se arrependa e o busque verdadeiramente. Mas a Bíblia fala que muitos têm conhecimento do pecado, muitos conhecem o pecado, conheceram a verdade, sabem o que é o pecado, como muitos querem te ver, conhecem o pecado, sabem as consequências do pecado, que o salário do pecado é a morte, conhecem a verdade, estão dentro das igrejas, conhecem a verdade, ouvem a pregação da verdade, mas mesmo assim se deixam enredar pelo inimigo, pelas falsas promessas do inimigo. Se amolda esse mundo, trazem um mundo para dentro da igreja. E ainda dizem e acham que o Senhor está ali. O Senhor não habita no pecado. Se você não buscar consagrar, purificar, santificar sua vida dia após dia, oração, a leitura da Bíblia diariamente, consagrar sua vida, jejum, uma oração, orar e vigiar, dia após dia da sua vida, consagrando ela ao Senhor. Se você não buscar, mas eu sou imperfeito, está certo, a nossa carne não tem nada que se aproveite, nós somos maus. A carne é mal, mas temos que alimentar o espírito e mortificar a carne, para que no dia mau o espírito se sobressaia sobre a carne. Se sobressaia. Qual atualmente você vem alimentando mais? O seu espírito ou a sua carne? Atualmente você vem alimentando qual mais? A sua carne ou o seu espírito? Busque o Senhor incessantemente. Peça ao Senhor que lhe dê forças. Alimente o seu espírito. Busque santificar-se. Aceitou o Senhor? Agora começa a sua caminhada de santificação. A busca ao reino de Deus. Mas depende de você. Busque, ore, jejue, consagre a sua vida. Isso é o mais importante. Busque incessantemente a santificação, porque sem ela você não verá Deus. A paz seja com todos vocês, e é essa palavra que deixo a vocês hoje abençoados. Que Deus os abençoe. Até a próxima.